Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a Além de Mim, podcast que conta histórias para além de vivências individuais, mas histórias que vão para além de nós, além de mim. Eu me chamo Alastor e eu serei o seu host. Eu sou um homem trans, sou editor, fotógrafo e eu estou para me formar em rádio e televisão. Esta é a segunda parte de 2 episódios voltados para falar sobre representatividade trans dentro e fora das grandes telas. Se você não viu o episódio anterior, eu recomendo bastante que você volte e escute. Mas já que você está aqui, seja muito bem-vindo. Nesse episódio, nós temos a presença de 2 amigos que trabalham com a indústria audiovisual voltados à comunidade LGBT. Aqui comigo temos Morgana Loren e Danilo Morales. Juntos, os 2 produziram diversas obras voltadas à quebra de papel e performance de gênero. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que esse podcast está sendo patrocinado pelo RPG A Arca, um jogo sobre resistência, linguagem, corpo, arte e subversão completamente brasileiro, para quem gosta de aventura e uma história muito bem elaborada. A Arca é um sistema de RPG que está em fase de desenvolvimento agora e você pode ajudar, seja doando R$20 ou compartilhando o link com os amigos. A Arca, a Dandara da Última Aurora, espera por você. Link do Catarse na descrição. Você pode se apresentar? Meu nome é Marcelo Macrina e eu atendo socialmente a trabalho, profissionalmente, como Morgana Loren, sou uma drag queen. Vamos começar com... Como você começou no drag? Eu fazia, na adolescência, eu fazia teatro amador, E aí, conhecendo a galera do teatro, era um povo muito mais liberado e tal. E um dia alguém falou assim, vamos para uma boate. Eu sou de Jacareí, então vamos uma boate em São José dos Campos. É assim, uma boate gay e tal. E eu fiquei assustado, falei, o que é isso, E aí, essa galera me trouxe para São José, uma boate que ficava pertinho ali da delegacia na Praça Afonso Pena, chamava LV. E eu achei aquilo o máximo, nossa, um monte de gente diferente, sabe, assim, e a portinha era escura, tudo escurinho assim tal, e a gente entrava e parecia que abriu um novo mundo, eu me sentia Alice no País das Maravilhas, porque, uau, que gente estranha, que gente diferente, que gente legal e tal. E assim foi algumas vezes, essas pessoas foram me levando e tal, mas um dia, todo sábado, um dia o povo, a gente não pode ir hoje, não sei o que. E eu ficava assim, putz, mas eu não vou ficar aqui sozinho. Aí, criei coragem, peguei o ônibus, Viação Jacareí, e vim parar em São José sozinho. Só que como eu era cagão, morri de medo, eu peguei o ônibus bem cedo. Então eu cheguei, a boate não tinha aberto ainda. E eu fiquei sentado lá na porta, de braços cruzados, esperando a boate abrir. Aí olhei assim, chegou um povo estranho, um povo diferente, o povo assim olhou, o que você tá fazendo aí? Lembra para o Wong Fu? Obrigado por tudo, Julie Newman? Tinha a Titi Rodrigues, a pequena travesti latina, eles falaram a mesma coisa pra mim. E aí você menininho, o que você tá fazendo aí na porta, jogado, 11 horas da noite? Eu vim aqui pra boate e tal, e não sei o quê. Eu falei, você faz show? Eles perguntaram pra mim, eu falei assim, não faço, eu sou ator. Imagina, do alto da minha adolescência, minha arrogância, eu falei, eu sou ator, faço teatro. Ai, que legal e tal, não sei o quê. Quer entrar com a gente? Eu falei, claro, imagina. E aí eles me aceitaram no meio deles, eu comecei a fazer, primeiro, participações como bailarino, fazer parte do corpo de baile da boate, do povo que fazia show. E um dia alguém falou assim pra mim, você não quer fazer show? Eu falei, mas não tenho roupa, não tenho nada. Aí a gente me emprestaram sapato, peruca, roupa, tudo. E eu fui me inventei de fazer show. No primeiro show que eu fiz, eu quebrei o salto de sapato. Ai, que doido. E eu tive que continuar fazendo show, Isso. Fiz o show, assim, maquitolando e tal. Mas o povo achou legal, achou divertido. Quem me emprestou o sapato não ficou bravo comigo. Levei no sapateiro, arrumamos o sapato e tal. E a pessoa acabou me dando aquele salto. E eu continuei fazendo. Aí eu fiz um show aqui, outro show ali. Na época a gente não se chamava drag queen. A gente se chamava de transformista. Não existia, porque a gente vivia numa bolha, um gueto. Não existia
esse termo para nós ainda. Isso foi acontecer na minha vida 2 anos depois, que aí eu fui participar de um concurso, já era um pouco mais tarimbada, coisa e tal. Fui fazer um concurso de drag queens numa boate em São Paulo chamada Nostro Mundo. E aí tirei o 2º lugar no concurso. Caralho, que foda. Pois é. E aí no camarim, a gente, eu e uns amigos, erramos o camarim que a gente tinha que ficar. A gente tinha que ficar no camarim das pessoas do show, do concurso, e tinha o camarim das veteranas. E a gente foi para onde? Das veteranas. O camarim das veteranas. Ai. E aí a gente era muito diferente, porque lá as veteranas, na época, nos anos 90, elas faziam só mulher. E só pegavam assim, eu vou fazer uma cantora, eu vou fazer a Cher. Eu vou fazer a Donna Summer. Então elas copiavam, elas eram em inglês, o que a gente chama em inglês de impersonator, né? Sim. Elas personificavam aquela cantora. E a gente não, a gente era a nossa própria transformista. A gente usava o cabelo que a gente queria usar, a maquiagem que queria usar, e a gente era muito diferente. Sim. Lembra que era o boom da RuPaul. O RuPaul tava nascendo, né? Tava crescendo. E eu achava aquilo maravilhoso, então eu gostava dos cabelão e tal. Aí uma das velhotas falou assim pra gente: olha, o circo chegou na cidade. Eu e minha amiga, né? Aí a gente fui, né, diminuindo, virando um ratinho, morrendo de medo das bichas batendo na gente. Aí uma das outras transformistas falou assim: não, elas não são do circo. Elas são drag queens. Sabe quando cai um pof na cabeça da gente? Caiu um tijolo na minha cabeça. Eu sou uma drag queen. Aí foi, né? Voltamos pro Vale, né? Pra Jacareí. Eu voltei pra Jacareí. A gente voltou pra Jacareí. E ela também. A que tava comigo. Não, ironicamente. Hã? Não, ironicamente, do Vale. Né? Pro Vale. Inclusive tem essa separação até hoje, né? Quando vem uma drag de fora, a gente chama de 011. E aqui a gente era caipira ou do interior. Isso. Aí a gente chegou pro povo da boate e falou assim: a gente não é mais transformista, agora nós somos drag queens. E aquilo mudou a minha cabeça, né? Eu falei, Logo começou a vir aquele boom de drag queens indo pros programas de televisão, pra mídia mesmo, né? Povo, o que é? A gente deu entrevista pro jornal da tarde da Globo, daqui do Vale. E fizemos entrevistas na rua, andando de rapaz. Depois a gente se montou, fomos andar de montadas, né? Pela Avenida São José. Paramos no ponto de ônibus, ficar perguntando para as pessoas, se o povo sabia o que a gente era, se a gente era drag queen, o que a gente era. E aí, foi isso. Daí a gente se tornou drag queen. Eu me chamo Danilo Morales, eu sou cineasta desde 2006. Me considero um artista multimídia, pois eu transito entre a literatura e o cinema, né? Alguns dos meus livros foram convertidos para filme longa-metragem, no caso Suprema, que conseguiu distribuição internacional, hoje está nos Estados Unidos, por uma distribuidora do Canadá. E dos filmes eu tenho mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longa-metragens. E também sou criador de festival de cinema. Eu sou criador do Festival POI, de Cinema Fantástico, aqui de São José dos Campos, que foi um festival pioneiro, foi o primeiro da cidade. Teve 6 edições, sendo 4 no Cine Santana, 2 online. A última foi exibida pela plataforma Darkflix, que é a maior da América Latina, no gênero fantástico, né? E também na área do cinema eu me considero pioneiro assim, na cidade, que quando eu comecei a gravar ainda no VHS, eu passei por essa conversão do VHS para o digital, né? E na época não tinha praticamente ninguém fazendo cinema na cidade, e hoje posso dizer que tem vários grupos de cinema e isso é muito legal. Muitos até que saíram de formação comigo, dos meus filmes, criaram seus próprios filmes, seus próprios grupos, e isso é muito legal aqui na cidade de São José dos Campos. Como você começou na sua carreira? Bem, depois de trabalhar como drag, fiquei anos, né, fazendo só isso,
E nunca teve muito espaço pra gente no audiovisual. Nunca teve muito espaço, não, nunca teve espaço, na verdade, Sim. né? Aí eu saí do circuito de boates, me aposentei das boates e tal. Falei, mas eu tô novo ainda, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado, né? Aí fui fazer teatro, voltei a fazer teatro. Fui para uma escola de teatro para me profissionalizar, né? Um curso profissionalizante de atores, que fica ali no Jardim Uirá. E ali eu comecei a conhecer um monte de gente do meio. Não só de teatro, mas também de documentário, de curta, não sei o quê. E nessa, eu acabei cruzando na internet com o Danilo Morales, que é um cineasta daqui de São José. Sou conhecido como cara do terror, né? Sou o cara do cinema fantástico, do terror. Em 2018, eu tinha muita amizade por Facebook, Instagram, com a Morgana Loren, que eu não conhecia pessoalmente, que é uma fã de filmes de terror, acima de tudo. Então ela sempre comentava meus posts de terror e tal. A Morgana Loren é uma drag queen aqui da cidade, também pioneira, uma das primeiras, né, icônica, né? Até, inclusive, ela é da época do Ícaro Kadoshi, que talvez algumas pessoas não saibam, mas Ícaro Kadoshi, do Drag Me As a Queen, saiu de São José dos Campos. Né? Sim, ele voltou agora, sabia? Voltou agora, né? Voltou. Também a Alexia Twister, que é bem conhecida da Caravana das Drags. Ela fez também um com a Glória Groove no Netflix, que eu não me recordo o nome agora. Mas elas brilharam bastante, estão brilhando muito em São Paulo. Sim. E a Morgana é um ícone, né? Então, em 2018, eu ia gravar um filme chamado Sharon, que é um filme que tem uma transexual, uma mulher trans, como protagonista. E eu gostaria que realmente fosse uma mulher trans fazendo esse papel. Sim. E aí eu pedi pra Morgana algumas sugestões de atrizes, né? E ela me deu uma carta ali de sugestões. E eu acabei contratando a Josi Ayran, que é uma mulher trans aqui de São José. Foi o primeiro papel dela como atriz e isso a motivou. Ela hoje faz diversos filmes, várias formações na área, né? E aí eu pedi pra Morgana, falei, Morgana, você quer fazer uma participação especial? E aí ela fez uma participação especial. Só que quando eu fui gravar com ela a cena da balada lá, que inclusive tem também a Brum Willy, também, né, participou do filme. Porém, a Morgana, eu já conhecia ela montada, né? Sim. E no dia da exibição do filme, já no lançamento, ela não pôde ir. Aí veio um rapaz, né? Falou, olha, a Morgana está doente, mas eu tô vindo representar ela. Eu sou o irmão dela, Marcelo. Eu falei, nossa, parece com a Morgana mesmo, né? Lembra-se, feição e tal. E me enganou certinho, que o Marcelo Macrina era a Morgana Loren me sacaneando ali. E foi assim que eu conheci a Morgana, né? Aí eu conheci mais de perto o mundo drag. E eu achei fantástico. Eu achei, assim, artistas fabulosos. E eu comecei a assistir RuPaul, né? RuPaul. Eu falei, nossa, que fantástico. Que pena que o Brasil não tem isso ainda. Porque quando eu assisti o RuPaul, o Brasil não tinha nada parecido com isso, né? Eu falei, nossa, o que acontece com esses caras da TV, né? Os produtores que não estão conseguindo enxergar isso, de trazer algo tão legal assim. Aí ele falou assim, olha, eu gostei de você, achei você super simpático, super legal. Eu tenho uma ideia de fazer um curta-metragem de comédia com terror chamado não tinha o nome na época, mas assim, onde drag queens entrassem em guerra contra zumbis criados por aliens do espaço sideral. Que interessante. É babado, confusão, facada e tiroteio. Daí ele fala assim, olha, eu tô com o roteiro aqui, eu vou te mandar, e aí se você puder dar uma olhada e ver o que você acha que tem que mudar em diálogos, em situações, coisa e tal. Aí eu li e falei assim, putz, é divertidíssimo, mas as coisas que estão ditas aí, as drags não falam, os gays não é, e essa situação não acontece e tal. Posso mudar? Ele falou, pode. Aí eu reescrevi o roteiro dele,
Coloquei todas as gírias que a gente podia colocar e tal. E ele falou assim, dá um nome pro filme. Aí eu coloquei, eu sou cinéfila, né? Adoro filme. Aí coloquei Queens vs Zombies from Outer Space. Muito bom. Né? As drag queens contra zumbis do espaço sideral. E aí eu já me empolguei, falei, puxa, mas eu conhecendo aquelas queens, né? Tinha a Aisha Ganzaroli, foram várias ali, fora o Aquiles, que é um andrógeno. Aí cada um tem a Christine Hilson, que era a caricata, a Morgana Loren, a diva, né? Então cada uma, aí tem a Top, né? Tem várias. E aí eu fiz o roteiro junto com a Morgana, né? A Morgana pegou e falou, putz, isso aqui tá muito hétero. E aí ela modificou totalmente o roteiro, a parte das falas, né? Porque tem toda uma linguagem própria das drag queens, né? Sim. E isso é bem interessante. E olha que pioneiro. Agora a filha do George Romero fez um filme exatamente igual. Eu ainda não assisti, mas o pessoal tudo mandava me falando, Danilo, pegaram a sua ideia do filme. Eu falei, calma, a gente nem assistiu pra ver, né? Olha a filha do mestre Romero, hein? Mas é bem parecido, assim, a história que tá saindo lançando agora, né? Tipo, 4 anos depois, mais ou menos, do Queens vs Zombies from the Outer Space. Aí eu fiz um documentário, um longa-metragem, que também é o primeiro longa-metragem da região, assim, profissional mesmo, mostrando o universo das drag queens, que é o Vale das Bonecas. E aí entrevistei várias drag queens, inclusive Ícaro Kadoshi, Alex Twister. A gente entrevistou drag queens do Vale do Paraíba, né? Taubaté, Jacareí, São José dos Campos e Grande São Paulo também. E esse documentário também agora já está em distribuição pela Claro TV+, Amazon Prime Video. E aí passou um tempo, nós conseguimos aprovar um edital lá de Jacareí, o Paulo Gustavos, que a gente fez o Traves Queen. Onde a gente quis pegar histórias de drag queens do passado ou de transformistas do passado que fizeram a transição e comparar com agora, como que era na época delas e como que é agora, né? E fazer o contraponto da cultura de ballroom dos Estados Unidos para a cena LGBT de São José dos Campos, né? Como que isso parece ou não? Foi muito emocionante, porque a gente só conseguiu entrevistar 3, né? Mas elas se emocionaram de contar a vida delas, para mim foi muito legal de dar visibilidade, fazer um registro de pessoas dos anos 80, 90 e 2000 que de outra forma não seriam vistas, né? As pessoas não... Sim. Porque nós vivemos numa bolha, né? Sim. Aqui no Vale. E a gente foi buscar histórias dos Estados Unidos, como é que foi e tal, como é que era na década de 80 nos Estados Unidos, como é que era a década de 80 aqui no Brasil. E o contraponto disso foi uma apresentação com 10 drags e travestis, né? No Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí, que para mim é o melhor teatro do Vale do Paraíba. Uma estrutura de primeiro mundo muito boa. E também foi um orgulho de colocar esses artistas que só fazem show em boates, às vezes no chão, às vezes em palcos de 2x3, colocar eles num palco digno, né? Sim. Com iluminação digna, com som digno, com um telão no fundo para quem queria se apresentar, com audiovisual atrás também. E foi maravilhoso. Foi assim, para elas foi um público ótimo, porque Sim. Quando a gente faz eventos fora da boate, dá 20, 30 pessoas no máximo. Nós tivemos 150 pessoas lá. Bastante. É bastante para o tipo de evento que é. E assim, foi um sábado geladíssimo, horrível mesmo, porque o povo chegar de casaco de pele e tal, para poder se proteger. As drags, né? Sim. E foi emocionante. Você falou que você conheceu a Morgana, né? Porque você queria fazer uma produção com uma mulher trans. Da onde surgiu essa ideia?
Então, o Sharon, ele... Eu tive muita experiência, muita inspiração em Psicose. Sim. Aí eu queria fazer a história de uma moça, que ela queria fazer a cirurgia, né? Sim. Só que um psicopata acaba se envolvendo com ela e aí leva para esse caminho mais o terror. Um psicopata serial killer, né? O Sharon é um curta-metragem. Eu falei assim, que legal e tal. Eu pensei assim, eu já ia me oferecer, mas ele tá precisando de uma travesti. Eu não sou travesti, né? Nem transexual. Aí eu falei assim, eu tenho umas amigas que fazem teatro comigo e que já tiveram experiências desse tipo. Se quiser, eu posso pedir para elas entrarem em contato. E justamente uma das meninas que eu mandei acabou fechando com ele e fez o filme dele. Esse filme foi, assim, a minha primeira experiência com audiovisual e foi muito legal porque aí o Danilo começou a mandar o filme para vários festivais, né? E nós fomos aceitos em 14 festivais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Que louco. Foi um babado mesmo, assim, olha... E não só em festivais LGBT, em festivais de filme de terror mesmo. Caralho. Foi muito, muito legal. Daí ele falou assim, olha, eu tenho outra... E assim, tudo na raça, sem cinema independente, né? Sim. Não tinha verba de nada. Aí ele falou assim, olha, eu tô com umas propostas, umas ideias de mandar projetos para editais, tipo Paulo Gustavo, Aldir Blanc e tal, o Fundo Municipal de Cultura daqui em São José. Você topa fazer comigo? Eu tenho umas ideias assim, eu gostaria que você encabeçasse. Eu falei assim, legal, vamos fazer. E aí um deles, a gente bateu na trave, não deu certo, que era um documentário de 1 hora, um longa-metragem chamado Vale das Bonecas, onde a gente fez o roteiro, eu ao lado dele, né? Fizemos o roteiro para entrevistar 14 drag queens do Vale do Paraíba. Que louco. Aí a gente entrevistou, eu era uma drag queen de Jacareí, Sim. Aí entrevistamos drag queens daqui de São José dos Campos, drag queens de Taubaté e uma drag queen, duas drag queens de São Paulo, que são do Vale, mas estão morando em São Paulo. Então a gente fez aquela coisa de filmar com a câmera no ombro e, sabe, pegando ônibus, indo de carro, sabe, um road movie mesmo. Foi muito, muito legal. Deu mais de 7 horas de gravações, né? Só que daí você tem que enxugar tudo e o primeiro corte ficou em 1h40, ficou muito longo, mas assim, tinha muito material, muita coisa legal. Porque, assim, cada drag queen, o interessante era pra falar o que ela tinha de diferente. Ela não era só uma drag queen, ela tinha uma drag queen que era casada com outro rapaz e tava adotando o filho dele, era como uma mãe pro filho dele. Sim. Aí tem outra drag queen que tinha resgatado o lance do concurso de Miss. Ela era a Miss mais famosa do Vale, tinha ganhado o concurso em São Paulo, coisa e tal, então era uma drag queen Miss. Aí tinha outra drag queen, que a drag queen pedreira. A que trabalhava como cabeleireiro, mas era, e aí, tudo bem? Então, bem machuda. E trabalhava como drag queen assim, falando, não fazia voz feminina nem nada. Sim. Então tinham várias drag queens, e duas são super famosas agora. Uma chama Ícaro Kadoshi. O Ícaro, eu tô tentando chamar ele. Ele mora aqui, né, você Sim. sabe. E ele tava fazendo, na época ele tava no auge com o Drag Me As a Queen, na canal E. E a outra é a Alexia Twister, que, eu não sei se você sabe, mas foi pra São Paulo há 25 anos e começou com a gente, se tornou um ator lá e ganhou o último prêmio Shell como melhor ator fazendo uma drag queen numa peça de Shakespeare. Caralho, mano, que foda. Ela é muito foda, muito mesmo. E um monte de outras meninas, uma de Taubaté, aliás, 3 de Taubaté que trabalhavam no salão lá. A drag, ela é empresária, tem, além do salão de beleza, uma loja de roupas, ela agora tem uma loja de sapatos no shopping. Que louco. E ela, inclusive, ela já fez até a transição, né? Agora ela é mulher 24 horas por dia.
E muitas... uma drag funkeira, a gente tem no Vale, São José dos Campos, uma drag funkeira, que é a MC Amina, a mulher marmita, porque ela vem da época das mulheres frutas. Ah, sim. Aí ela, ao invés de ser uma fruta, ela é a mulher marmita. Genial. E depois desse documentário, eu falei assim, precisava ganhar um dinheirinho, né? Vou tentar fazer um projeto meu mesmo. E fiz um projeto chamado Só Quem Sabe de Mim é o Espelho do Meu Camarim, onde eu faço como é a montagem? O beabá de uma drag queen. Como que ela começa, como é que ela escolhe as roupas, como é que ela faz a maquiagem, como é que ela faz o cabelo e depois de pronta, como que ela faz um show. É um projeto que eu mandei para ler Paulo Gustavo mesmo e passei. No meio de 3.000 pessoas, passei em 15º lugar. Que legal. Foi um dinheirinho que me ajudou, porque eu estava bem assim, estava terminando a pandemia. Sim. Inclusive o projeto foi para internet, né? E, gente, foi Sim. direto pro YouTube. E foi muito legal para mim, em termos de confiança, né? Porque eu falei assim, mas será que eu consigo? Porque eu tive que fazer tudo sozinho. Sim. Isso eu podia contratar outras pessoas, mas aí o dinheiro não ia dar. Faz sentido. Eu ia acabar com R$100, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer tudo sozinho. Daí eu fiz a filmagem, e só não fiz a edição, que daí eu contratei uma pessoa para fazer a edição, mas o resto tudo eu fiz, até as capas e tudo. Foi muito legal, tive ajuda de outras pessoas, ajuda assim, tipo, olha, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, assim o povo fazia, né? É bom ajudar. Nossa, foi muito, muito legal. Depois disso, eu comecei a fazer um monte de filme com o Danilo. A Dana falou assim, olha, eu queria que você fizesse uma participação no filme assim. A gente fez uma comédia chamada O Inspetor... não vou lembrar o nome. Inspetor não sei o quê e o Rapto da Garota de Sanja. Você me manda depois, aí Eu te mando, Eu falo a edição. Onde eu faço a Paloma Bracho. E não era como drag queen. Era um papel feminino, de mulher. Só que aquela era baseado na Paola Bracho, daquelas novelas do SBT, aquelas novelas mexicanas. Sim. Uma vilãzona toda, não sei o quê. E eu dava risadas e fazia, sabe, bem caricata mesmo. E no final ainda taco fogo num cenário lá com aquela coisa de um lança-chamas. Sim. Aí eu tinha um expert em efeitos especiais, falava, você faz assim, faz assado, não tenha medo de segurar no lança-chamas, porque ele é frio, ele tira o calor do ar pra... Então, que você pode ter alguma queimadura de frio, mas não vai se queimar. De frio? Eu falei, mas incrivelmente o negócio é frio, né? Caramba. Eu segurava assim, fechando, achando que tava... E o cabelo, assim, né? Aqueles cabelão e tal. Eu falei, gente, eu vou me queimar aqui. E tinha um ursinho de pessoa lindo que eu queria pegar pra mim e tal. Eu falei, não, você tem que matar esse ursinho. Quer dizer, não matei, né? Quem matou foi o cara dos efeitos especiais, né? Porque eles dão um close só na mão e tal. Mas foi uma experiência bem, bem divertida mesmo. Teve alguma obra que mexeu com você? Assim... Você fala do universo queer? Sim. Então, o Priscila, Rainha do Deserto, foi um filme que eu acho marcante, assim, né? De uma época que não tinha muitos filmes nesse gênero. Inclusive, acho que é um dos primeiros, né, assim, que assumidamente queer, assim, Embora, se você for pegar nos primórdios do cinema, sempre tem referências queer desde os primórdios, mas o Priscila foi algo, assim, já voltado mesmo, assim, já específico pro gênero, né? Então, acho que foi um dos filmes bem marcantes. Sem dúvida nenhuma, foi a Cher, do Terceiro Sinal, né? Porque não tive que fazer graça. Sim. A gente não teve que fazer graça. A gente teve que fazer o drama, né? E até então, eu não tinha feito isso.
E outra, inclusive, é até uma boa pergunta, porque esse personagem, essa produção, me ensinou a ter paciência. Porque daí você vê que, como é que a gente sempre ouve falar, né? Em filme tem atraso, tem isso, tem aquilo, tem coisas, tem diálogos que não funcionam para você e tal. E eu tive muitos problemas nesse filme com essa produção em si. Porque, assim, era uma produção coletiva e as minhas ideias não foram levadas em conta. Eu falei assim, mas a gente está falando de uma drag... E eu sou drag há mais de não sei quantos anos, eu sei do que eu tô falando. Por que vocês estão querendo colocar as suas ideias em cima disso? E aí eu fiquei taxada como a chata, né? A que reclama de tudo, a que não sei o quê, lá. E aí eu aprendi a me centralizar, me colocar no meu lugar e falar assim, eu fui contratado como ator, então eu vou fazer o meu melhor possível. E foi o que me valeu, enquanto aprendizado, né? Sim. Não cair mais nessas esparrelas, nessas loucuras. Justo. Qual é a sua visão sobre a representatividade trans ou gênero não conformista que a gente tem na mídia hoje? Você fala no geral, no Brasil todo? Pode ser internacional também. Internacional também. Eu acho que é muito boa, entendeu? A gente tem artistas queers, a gente tem artistas travestis, transexuais. Hoje em dia, né? Hoje em dia sendo vendendo conteúdo, produzindo conteúdo e vendendo imagem para milhões de pessoas, né? Sim. E milhões de fãs e tal. A gente for falar assim em termos de música, por exemplo, nós temos Pablo Vittar, Gloria Groove, nós temos Lineker e tantos outros e outras abrindo um verdadeiro oceano de possibilidades, né? Então, o que eu venho conversei muito com a Morgana, antigamente as queens, elas eram de boates, né? Sim. Então, o universo delas era a boate. E isso era muito forte, que nem ela falou que ela sentiu, assim, uma queda nisso, né? Embora tenham as baladas específicas que continuam tendo, né? Eu mesmo acompanho aqui em São José, tem no mínimo 2, Taubaté tem uma também, que tem ainda o protagonismo dessas drags, né? Sim. Mas, em contraponto, hoje você vê... Embora antigamente elas tinham ali o programa do Bolinha, Silvio Santos, já dava espaço para elas, né, para estar se apresentando. Hoje você vê superstars, né? Hoje você vê Pablo Vittar, Gloria Groove, Aretusa Love, diversas outras aqui. Então, assim, nesse ponto eu acho que foi legal essa evolução e no cinema tá tendo bastante representatividade também, né? Então eu acho que tá legal, sim. As leis de incentivo também, de fomento, estão ajudando, né? O PROAC, por exemplo, ele tem um que vai, inclusive, abrir ainda esse ano, que tem todo ano, que é voltado exclusivamente à comunidade LGBT. Então, e também ajuda em pontuações de edital. Então, no final de semana eu assisti uma série nova, comecei a assistir uma série nova chamada Desobedientes, na Netflix. E o ator principal é um homem trans. E um homem trans casado dentro do filme que está fazendo a transição, tomando hormônios, e ele fala isso, e é muito legal, e assim, a gente via antigamente no passado as representações queers, trans, travestis, sempre com uma pegada meio pejorativa, uma pegada mais negativa, né? E, por exemplo, nessa série, nesse seriado da Netflix, ele é o mocinho do filme. E é legal, assim, não tem um osso no corpo dele. No primeiro episódio você já vê, não tem um osso ruim, ele quer ajudar, ele quer mudar o lugar que eles estão morando, ele e a esposa. Então eu achei
do baralho mesmo, muito legal. Muito legal. Dizem que quem não gosta de trash, né, filme de terror trash, não gosta de drag, porque estão juntos na marginalidade. Até que ponto isso é real? Eu acho assim que pra começar, uma primeira analogia que eu faço é que eu acho que a comédia e o terror são primos muito próximos. Assim, eu acho que, embora a comédia seja muito mais difícil de ser produzida do que o terror, né? Fazer rir eu acho que é mais difícil ainda. Mas por exemplo, o Queens vs Zombies, ele dá uma descambada pra esse trash pro lado assim de... tipo, se joga, né? Vamos... e eu dei total liberdade para as queens brincarem mesmo, e elas são elas mesmo, né? Eu queria que elas fossem os personagens que elas são mesmo. Então tem uma dupla muito potente que se chama Christine Houston e Morgana Loren. Essas duas, quando se juntam, falar pra você, é algo fantástico mesmo. Eu quero fazer um filme só delas, né? Inclusive, tem um outro filme também que tem a Christine Houston e a Morgana Loren, que vale citar, que é um filme de comédia, um longa-metragem, chamado Inspetor Galo e o Rapto da Garota Sanja City. Embora não seja o tema central algo LGBT, tem a Morgana Loren fazendo a Paloma Braccio, né, que é uma... É como se fosse um personagem drag mesmo, mas ali ela faz como se fosse a madrasta da menina e tal. É inspirada naquela novela inspiradora, a Usurpadoras. A Paloma Braccio, e a Christine Houston também faz um personagem bem engraçado no Inspetor Galo. Mas sim, em certo paradoxo, tem ali sim o trash e as queens casam muito bem. Tanto que a filha do Romero tá fazendo fez um filme nessa linha também, né? E embora muitos filmes queer seguem por uma linha de drama, né? De drama ou de noite, né? Sim. Tipo, mostrando o universo da noite, da balada. Então eu quis mostrar um outro lado. Mostrar, tipo, uma ficção científica. E isso não é novo também, né? Se você parar pra pensar, que uma das pessoas que me inspirou a fazer Queens vs Zombies foi a Divine, do filme Pink Flamingos, né? Que já, que década de 70, já tinha uma drag queen como protagonista. Tem também o The Horror Picture Show. Também, nossa, fantástico. Esse é referência também. Sim. O próprio o Dr. Frankenfurter, que não era feito infelizmente, né? Mas na época, 50 anos atrás, a gente não podia exigir nada, mas não era feito por um ator trans, né? Sabe uma coisa? Ele não é trans. Ele é que assim, ele é transvestite. Então, ele não é trans. Ele é o que seria como, por exemplo... Drag queen. Sim, mas foi vendido por muito tempo como se ele trans. fosse nem trans, como o Dr. Travesti do planeta Transilvânia. Sim. Mas eu queria falar que não é um ator, era um ator hétero fazendo. Sim. Que é maravilhoso, né? Muito, muito legal. Mas de anos depois pra cá, a representatividade foi aumentando de tal forma que foram se abrindo portas para atores desse espectro. Que eu acho, por exemplo, uma série do meu coração, que eu amo muito de paixão, é Pose. Eu pensei nisso também. Nossa, Pose eu chorava junto com elas, eu falava assim, foi uma das razões da gente ter feito o documentário, né, Travis Queen, porque assim, eu vejo muitas das minhas amigas ali, não vejo essa questão vamos nos unir numa família, coisa e tal, porque aqui o brasileiro é muito assim, olha... Ainda tá engatinhando nessa coisa do social. Ballroom é diferente, né? Total. Mas aquela amizade, aquela coisa, eu me importo com você. Eu também tive muitos amigos que se foram pelo vírus do HIV, né? Então aquilo bateu muito pra mim. E de saber que a grande maioria, 98% do elenco era do LGBT. Maravilhoso. Maravilhoso. Electra é uma das minhas rainhas, ela é uma estrela pra mim, a Dominique. Sim. Sobre, por exemplo, o Dr. Frankenfurter, ele não é um personagem bom.
Então, tipo, Não. ele de longe é uma pessoa boa. E eu tava vendo algumas notícias, tipo, de pessoas falando que ele não é uma boa representatividade porque ele é um personagem ruim e aí as pessoas, e tem essa carga negativa. O que você acha? Então, mas assim, antigamente, é o que eu te falei, a representatividade era sempre vista de uma forma pejorativa. Sim. Tem um filme, se não me engano é Dressed to Kill, que o Michael Caine faz o papel de um... Vou dar um spoiler aqui, né? Faz o papel de um psicólogo, um psiquiatra, que tem uma dupla personalidade. Quando ele se sente sexualmente atraído por uma mulher, ele recebe uma persona feminina, onde ele coloca peruca, óculos escuros e um casaco preto e sai pra matá-las. E vai matando. É um filme dos anos 70. Então, você vai pegando as representatividades, são todas dos afeminados e não sei o quê, são todas pejorativas. Foi feito um estudo, por exemplo, que os vilões da Disney... Sim. A maioria, não todos, lógico, mas a maioria dos vilões da Disney são efeminados e eles são, como quem diz, são dissimulados. Sim. Né? O Scar, aquele do Aladdin, o Jafar, eles são todos meio... eu tenho a sobrancelha arqueada, sempre tem assim, pode até falar, eu quero pegar a mocinha, mas... Você entendeu? Sim. A Úrsula, que já é canônico, né? O povo, sim. Ela foi inspirada na Divine, que foi uma drag queen do passado, maravilhosa. Maravilhosa e escrota, né? Mas sim. assim... E a Divine, por exemplo, só fazia personagens ruins. Sim. Né? Ela sempre faz... a mulher mais nojenta do mundo e tal. Sim. Quem assistiu Pink Flamingo sabe o que acontece no final do filme. Não sei se você assistiu. Não, ainda. No final do filme, o cachorrinho vai, faz um cocôzinho no chão, ela vai lá e pega o cocôzinho e come. Ai. De verdade. Eu falei assim, pra quê? Pra chocar. Né? Ela sempre era... enfim. Mas isso tem mudado de uns anos pra cá. Sim. Né? Tem um filme chamado... Melhor Impossível, não. É um filme sobre drag queens, onde a drag queen principal, que é feita por um homem hétero, ela vê um assassinato. Ela é uma professora de voz e ela ajuda um policial que faz o papel do Robert De Niro. E ela, no começo, você fala assim, ela é boazinha, não é boazinha, ela vai roubar um dinheiro, não vai roubar um dinheiro. Então ela vive uma figura ambígua, que no final acaba indo pro lado do bem. Eu acho que aí começa a sair um pouco dessa coisa da... Eu vou tentar lembrar o nome, mas eu tô péssima pra isso hoje. Não é Clueless é o outro. Ninguém é Perfeito, o nome em português. Sim, sim. E por aí vai. Hoje em dia eu vejo muito mais representatividade positiva do que negativa. Você tem alguma mensagem que você quer para as pessoas ouvirem? Olha, eu gostaria que quem quiser acompanhar os trabalhos, né, que é o Travis Queen, né, a cultura de ballroom no Vale do Paraíba, Vale das Bonecas, também o Queens vs. Zombies from the Outer Space. Você pode encontrar no Claro TV+, também na Amazon Prime Video, talvez esteja em mais lugares aí, mas que eu me lembro desses dois. Quem quiser ir lá conferir, legal. E é isso, conhecer mais de perto essa comunidade que é fantástica, tem muita gente boa aí e vamos continuar as obras audiovisuais e fortalecer isso aí. Eu tenho uma mensagem para as pessoas que são responsáveis pelos grupos de teatro, pelos cineastas aqui do Vale. Já foi falado várias vezes que tá para se criar um polo cinematográfico aqui no Vale do Paraíba, assim como acontece em Paulínia, que eu acho fundamental. Mas eu gostaria de falar para essas pessoas assim que, gente, bota a mão na consciência, porque a galera LGBT é grande, existe. Sim. E precisa ser vista. E a gente é invisibilizado o tempo todo. Se a gente não grita, nada acontece.
a gente fez um espetáculo há 2 anos atrás, chamado Sarau Brasis, em que 98% dos artistas eram LGBTs. Tinha lésbicas, tinha travestis, tinha transexuais, tinha eu como drag queen, tinha gays e tinha um hétero que fazia um dos músicos. E aí a gente fez um sucesso muito grande nos festivais que nós participamos. Participamos de 3 festivais aqui no Vale, da Fundação Cultural. E foi, nas rodas de conversa, as pessoas falam, nossa, foi muito legal, eu queria mais, e não sei o quê, eu queria conversar, saber mais. Eu falei assim, pois então, deem espaço pra gente. Deem visibilidade. Porque assim, eu sou uma pessoa que, o que eu puder fazer pra dar visibilidade para meus irmãos e minhas irmãs, eu vou fazer, mas eu não tenho grana. Eu não tenho um grupo fechado. E precisa disso. Assim, olha, vocês da escola tal, não vou citar nomes, né? Mas assim, da escola tal, eu falei, enfia dentro na cara. Deem espaço, deem bolsas para as travestis que querem ser artistas, deem bolsas para as lésbicas, sabe, que se identifiquem como tal. Não porque assim, eu sou um ator independente da minha sexualidade e tal. Não, você tem que mostrar sua sexualidade para que torne-se natural para as pessoas aceitarem. Sim. Quanto mais natural, mais... não tem aquele estranhamento, sabe? Pois é, a gente tem o Silvério Pereira, eu não sei se você conhece esse ator, ele faz Globo hoje. Ele foi descoberto fazendo um sketch de humor com umas amigas dele lá do Nordeste, em que eles falavam, ele falava sobre o dicionário gay, né? O Pajubá. Aí elas falavam assim, gay, maricona, gay velha que não sei o que, lá. E eles todas montadas, as drags. E ele foi descoberto ali. E foi fazer Globo. Que louco. Aí ele fez muito sucesso numa novela, fazendo uma drag queen. Daí ele fez outro papel legal, tá? Ele caiu naquele filme super pesado, em que ele faz um assassino bem forte, que é o... Ai, meu Deus do céu. É um nome, parece um nome meio indígena. Depois desse filme, que foi pro exterior, fez muito sucesso, ele fez essa última novela de época da Globo, onde ele faz também uma drag queen do passado. E ele faz uma coisa que chamou atenção, porque as senhorinhas amaram muito. Ele faz um dueto com a Glória Groove vestida de rapaz e ele vestido de mulher. Às 6h da tarde. Que legal. Eu não vou lembrar o nome da novela também, porque eu não assisti. Mas eu assisti o vídeo e foi emocionante, porque eles estavam cantando com as suas próprias vozes e a Glória fazendo, inclusive ela ficou muito emocionada, que ela quis homenagear o avô dela, que gostava muito e tal. E para a sociedade, é isso que tem que acontecer. De você levar a cultura LGBT de uma forma artística, que as pessoas falam assim, nossa, eu via isso como errado, mas você é um artista legal. Sim. Então, eu falei tudo isso para quê? Para falar que aqui no Vale, e não só no Vale, fora acontece muito, mas assim, aqui no Vale, que tem muito LGBT, precisa ser visto. Sim. Mas precisa que as pessoas abram suas portas, né? Sim. Por exemplo, se eu quiser trabalhar no teatro, eu vou ter que carregar todas as minhas fotos e todos os fazer meu clipping e ficar batendo na porta dos grupos e falar, olha, me dá uma oportunidade, e eles não vão dar, a não ser que você tenha algum tipo de interesse. Sim. Pra assim, aparecer na televisão e tal. Falar, que legal, vamos colocar essa bicha que é legal. E esse foi o episódio. Muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima.